Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque hoje tem muita coisa, hein? Sem Rodrigo Garro e Hugo Souza por algumas semanas. Olha que desfalques importantes. A gente vai falar também da renovação de Thales Magno e a estreia do Corinthians na Sul-Americana, a projeção de escalação e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, as notícias não são boas inicialmente, né? O Corinthians perdeu dois dos seus titulares pelas próximas semanas, dá pra gente colocar dessa maneira. O meia Rodrigo Garro, talvez um período maior. Inclusive, a rapaziada do meu timão, que eu acompanho sempre, né? Sempre muito bem informados a respeito de Corinthians, eles têm uma projeção de que o Garro fique fora pelo menos uns 2 meses. E com isso, talvez ele volte um pouquinho antes ali do Mundial de Clubes, que está programado para o dia 15 de junho a 13 de julho, mas já tem gente imaginando que ele volte só depois. E aí a gente estaria falando aí de uma ausência por abril inteiro, né? Abril, maio, junho, voltaria em julho. Seriam 3 meses sem o Rodrigo Garro, retornando apenas no mês de julho. Se resolver o problema, eu penso dessa maneira, né? Claro que é ruim você não ter um jogador como o Garro, mas se resolver o problema, dos males o menor, porque aí ele voltaria num segundo semestre, nas fases quentes aí das principais competições, para poder ajudar como ele ajudou no ano passado. Já com dores, no ano passado ele já sofria com dores, e aí começa esse ano, e vamos combinar, o Rodrigo Garro, apesar de ser um cara importante, em 2025 ele não conseguiu ainda ser o jogador que fora no ano passado. Então, se você recuperar 100% o Garro para que ele volte depois, mesmo que ele pare por um período maior, eu acho que é o ideal a fazer. Inclusive, até para dar mais detalhes a respeito disso, o Corinthians informou nessa terça-feira que ele viajou à Espanha para a realização de um procedimento inovador num centro de reabilitação em Madrid, coordenado pelo Departamento Médico do Corinthians, tá? Ou seja, é uma ideia, é uma capitania do Departamento Médico do Corinthians, mas ele se submete a esse tratamento em Madrid, na Espanha, onde ele ficará por uma semana. O objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta, que já regrediu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube. Regrediu aqui nesse sentido significa que diminuiu, né, o problema, ou seja, melhorou, né, só para a gente contextualizar. E a nota finaliza dizendo que ele ficará na Europa por uma semana. E de lá, né, ele vai, obviamente, fazer esse tratamento inovador. Não tem mais detalhes a respeito disso, do que seria esse tratamento inovador. Não é um procedimento cirúrgico, mas é algo para tentar resolver esse problema das dores, né? Eu falei para vocês aqui no vídeo anterior, né, que ele estaria já afastado por tempo indeterminado para tratar disso, e aí vem a nota na manhã seguinte dizendo que ele vai para a Espanha, participa desse tratamento, volta e fica, obviamente, sob cuidados do Departamento Médico do Corinthians, mas aí, num período maior de recuperação, como eu disse, o meu timão apurou aí que talvez uns 2 meses sem o Rodrigo Garro, para que ele possa tratar, né, essa lesão no joelho. Ele falou que, cara, afinal, isso me impactou, né? Jogou anestesiado, com anestesia no joelho, para que ele pudesse jogar futebol na final. Não faz sentido, né? Um atleta de alto rendimento, a gente sabe que a dor faz parte, né? Muitas vezes eles jogam com anti-inflamatório, com medicação, com infiltrações. Não é o ideal, mas a gente sabe que isso acontece. Agora, anestesiado, eu confesso que eu nunca vi. Uma anestesia local ali para o cara não sentir praticamente o joelho e poder correr. Porque realmente a coisa não estava normal, né? Então, diante disso, na ausência do Rodrigo Garro, a gente tem algumas projeções, né, do que o Ramon Dias deve fazer, especialmente já começando a Sul-Americana nessa quarta-feira, diante do Huracan fora de casa. Agora, não é só a ausência do Rodrigo Garro que traz como notícia ruim nesse começo de semana. Na verdade, eu acho que essa que eu vou dar agora para vocês é muito pior. Porque o Garro, como eu disse, não conseguiu ainda ser o jogador que ele vinha sendo e, cara, o Ramon deu jeito. Tanto que o Corinthians se sagrou campeão paulista mesmo com o Garro não jogando todos os jogos, não sendo um cara tão decisivo assim. A ausência do Hugo Souza, ela é muito sentida, né, cara?
Porque assim, a gente está falando de um cara decisivo, a gente está falando de um cara definitivo, a gente está falando de um cara que resolve jogos para o Corinthians. A defesa melhorou e tudo mais, mas não adianta, né? Quando a bola chega lá, o Hugo Souza é o cara que resolve muitas vezes para o clube. Ainda mais agora que o Corinthians vai começar o brasileiro com mais sequência, com sul-americano e tal, e você não ter o seu goleiro realmente é complicado. Ele já tinha dado uma entrevista para o Esporte Espetacular, se eu não me engano, para o Felipe Cury, pode ser? Felipe Cury, isso mesmo. Eu estava na dúvida do Felipe e do Renato. O Renato apresenta o Jornal da Globo lá com a Renata Lopretti, é o Felipe Cury, gente boa. O Hugo deu entrevista dizendo que jogou machucado a final e já vinha com algumas dores também. Que loucura, né? E aí, deixa eu pegar aqui a notícia correta, ele sofreu uma lesão de grau 2, uma lesão muscular de grau 2 que, cara, o prazo médio para uma lesão de grau 2, claro que os clubes hoje eles não revelam período, né, de recuperação ou de retorno, mas a gente acompanhando o futebol, né, tá acostumado, normalmente isso tem uma média ali de 3 semanas. Pode ser que ele volte antes? Pode ser que ele volte em um mês? Pode ser. E aí a gente está falando aí de um tempo significativo com muitos jogos, né? Porque agora até a disputa do Mundial é jogo teoricamente quarta e domingo, né? Alguns vão ser terça, outros quinta, outros sábado, outros domingo, mas é o chamado quarta e domingo, né? 2 vezes por semana, então você perde o Hugo por muitos jogos. O Matheus Donelli jogou bem contra o Bahia em Salvador. Eu acho até que ele foi bem, porque ele foi bem exigido, né? E fez algumas defesas importantes. No Campeonato Paulista, quando ele teve que jogar na ausência do Hugo, eu também acho que ele foi bem. Acho que ele, pelo menos assim, na comparação com ele mesmo, não tem como comparar com o Hugo Souza. O nível que o Hugo atingiu é um nível de hoje o melhor goleiro do Brasil, atuando aqui no Brasil. Então é muito difícil. E a diferença ela é grande, né? Quando você compara o Hugo e o Donelli. Mas eu preciso dizer que o Donelli melhorou em relação a ele mesmo. E talvez isso dê confiança para que ele possa ter uma sequência positiva aí no gol do Corinthians né, enquanto o Hugo não volta e aí o torcedor possa ficar um pouco mais tranquilo. Vamos ver o que acontece. Isso de notícia ruim, né? Vamos ter que aguardar agora o Hugo Souza retornar. Mas de notícia boa tem a renovação do Thales Magno. Quem deu essa notícia foi a rapaziada da CNN Sports. Mas o UOL também divulgou, tá? Dizendo, inclusive, que o Corinthians vai estender o contrato de Thales Magno, que terminaria no dia 30 de junho deste ano, até a metade de 2026. Ou seja, um ano a mais de empréstimo, mas claro, com uma quantia dispensada aí junto ao New York City, o seu clube lá da Major League Soccer. $850 mil, segundo o UOL, que dá cerca de quase 5 milhões de reais. O Corinthians vai ter que pagar para estender esse prazo, para ter o Thales Magno mais por aqui. A opção de compra era muito alta, né? Era $13 milhões. A gente está falando de quase 80 milhões de reais. Não dava para pagar pelo Thales um cara que é reserva hoje, né? Importante e tal. Começou bem o Paulista. Ele tem 8 gols e 4 assistências em 36 jogos com a camisa do Timão, sendo 17, se eu não me engano, como titular. Começou bem o Campeonato Paulista e tudo mais. Tá tudo bem. Ele é um cara útil, mas 80 milhões de reais é muita grana realmente. Então, o melhor a fazer era realmente estender o prazo de empréstimo por mais um ano. O Fabinho Soldado já tinha dito que apenas detalhes burocráticos separavam o anúncio. O anúncio oficialmente ainda não aconteceu, mas já tem a informação de que o Thales Magno renovou por mais um tempo. É importante, porque se não ficasse, o Corinthians teria que ir ao mercado buscar mais opções para o ataque. Mesmo ele ficando, ainda acho que também tem que ir para o mercado em busca de mais opções para o ataque. Beleza? E agora sim a gente finaliza, né? Projetando essa escalação diante do Huracan, equipe argentina, 7 da noite na Neoquímica Arena desta quarta-feira. Como a gente já falou também, Sul-Americana só passam um. Corinthians está no grupo com América de Cali, Racing do Uruguai e o próprio Huracan da Argentina. Com isso, a escalação deve ter o Matheus Donelli no gol, o Mateuzinho na direita e o Angileri na esquerda, o Félix Torres e o Gustavo Henrique na zaga, meio de campo com o Ranieri, Martínez, Carrilho e, a principal dúvida, Memphis e Yuri. E aí, nessa dúvida, ou o Coronado, ou o Romero, para o Memphis jogar por dentro e o Romero no ataque, ou o próprio Thales, jogando por dentro, como a gente já viu muitas vezes fazer, ou, deixa eu ver se tem mais alguma possibilidade,
ou Bidon fazendo essa função. Alguns torcedores cogitaram isso, né? Eu acho que o Bidon ocupa uma faixa um pouco mais intermediária, não necessariamente a de meia armador, embora possa fazer. Mas a verdade é que o Ramon vai com força máxima ou com aquilo que ele tem de melhor, porque a Sul-Americana só classifica um. Você tem os 2 últimos jogos dessa primeira fase fora de casa, então a chance é agora de pontuar em casa, vencer em casa e ter uma condição um pouco mais tranquila no grupo para chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma competição que o Corinthians ainda não tem. Fica assim aquele gostinho de um prêmio de consolação depois da eliminação na pré-Libertadores, mas é uma competição valorizada, onde tem aí times como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, tem muitas equipes tradicionais, Vasco, enfim, do futebol brasileiro que estão na Copa Sul-Americana. O Corinthians ainda não tem esse título dá vaga direta para a Libertadores do ano que vem, direta para a final, você ganhando, né? Direto para a final da Recopa Sul-Americana, ou seja, você tem mais uma chance de título e também para uma disputa lá com o campeão da Europa League, né? Enfim, que a FIFA desenvolveu, ou seja, você ganha mais calendário, ganha mais prestígio, ganha mais dinheiro, bota a taça no armário. Então agora tem que levar a sério, sem descuidar do brasileiro. Que desafio, hein? O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!